Como que você tem lidado com as oportunidades que Deus tem te concedido? 2025 está indo embora. Estamos aí no 11º mês, do ano de 2025, praticamente alguns dias do encerramento do ano. Quantas oportunidades Deus te deu em 2025? E você soube aproveitar essas oportunidades? Oportunidades são condições que nos são concedidas para que nós possamos fazer algo que vai ser importante para nós, mas também para o reino de Deus. Quantas oportunidades você aproveitou e quantas oportunidades você desperdiçou? Se nós pararmos para pensar aqui nessa noite, qual é a oportunidade que Deus está te dando nesse momento? Talvez para muitos é a oportunidade de simplesmente participar de mais um culto de sexta-feira, aonde você vai ouvir a palavra, vai comer uma boa refeição e vai embora para casa. Mas talvez aqueles que têm uma mente um pouco mais aguçada estão olhando para esse momento aqui como uma oportunidade de resgatar no seu coração o amor pelo altar, o amor pela obra, mas acima de tudo o amor por Deus. Eu vejo que cada culto é uma oportunidade que Deus nos dá de resgatarmos dentro de nós o fervor espiritual, irmãos, que é uma coisa que muitos têm perdido e não têm buscado recuperar. Estamos vivendo um tempo onde qualquer coisa é mais importante do que Deus na vida dos crentes. Uma festa de cunho social, uma festa de cunho familiar, muitas coisas que acontecem vamos dizer assim, nesse sentido, muitas vezes se torna mais importante do que estar na presença de Deus. Eu lembro de um tempo, irmãos, que domingo as pessoas ficavam assim: eu não posso deixar de estar na casa do Senhor, não posso deixar de estar na presença de Deus. Hoje, qualquer coisa que acontece no domingo, os crentes não estão na presença de Deus. Às vezes por causa de uma partida de futebol, às vezes por causa do aniversário de uma criança, às vezes por causa de um parente, às vezes por causa de uma situação ou outra. As pessoas sempre vão deixando Deus em segundo, terceiro, até quarto plano. E a gente não percebe que a gente vai esfriando por dentro. A gente vai perdendo o zelo. A gente vai perdendo o zelo, que é aquele cuidado, assim, que a gente tem que ter com a nossa relação com Deus. A gente vai perdendo esse zelo, a gente vai perdendo essa conexão, essa profundidade, na nossa relação com o Senhor. Às vezes, duas pessoas recebem a mesma oportunidade, mas não conseguem tirar o mesmo proveito da oportunidade que têm. Quantos aqui lembram de Caim e de Abel, irmãos? A palavra de Deus diz que ambos tiveram a oportunidade de cultuar a Deus. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? A mesma oportunidade. E diz a palavra de Deus que Abel, ele pegou a sua oferta e foi e cultuou o Senhor. Caim pegou a sua oferta e foi e cultuou o Senhor. Mas Deus se agradou apenas da oferta de Abel. Ou seja, ambos tiveram a mesma atitude, ambos estavam cultuando a Deus, mas Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da mesma forma da oferta de Caim. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Aí tem gente que fala assim: não, pastor, é o seguinte, é que Deus, ele gosta de carne, Deus é churrasqueiro, Deus não é vegano, então por isso ele não gostou da oferta de Caim, porque Caim era o homem que trabalhava com as verduras. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Tem nada a ver com isso. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não vê só o que é aparente. Deus vê o que, irmãos? Coração. Deus já tinha visto o coração de Caim. Deus viu que o coração de Caim não estava tão
alinhado como o coração de Abel em relação ao propósito de entregar ao Senhor aquilo que ele queria receber. Diz o texto bíblico que Abel pegou das suas primícias. O que é primícia? Primeira ovelha, né? Como ele era pastor de ovelha, que ele tinha de mais precioso, ele foi lá e entregou. E diz que Caim pegou alguma coisa, trouxe alguma coisa para Deus, e Deus se agradou mais da oferta de Abel. Mas o coração de Caim já demonstrava que ele não estava alinhado com o coração de Deus. O coração de Caim não estava na posição correta que o coração de um adorador deve ter diante de Deus. E Deus conhecia o coração de Caim e disse: olha, o pecado jaz à porta, mas sobre ele tu deves dominar. Porque ele viu o coração de Caim. Mas ambos tiveram a mesma oportunidade. Só que um fez daquela oportunidade algo de sucesso, e o outro usou aquela oportunidade e acabou transformando aquela oportunidade num problema da sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a oportunidade ela não é boa ou ruim em si mesma. O que vai qualificar muitas vezes uma oportunidade como boa ou ruim para mim, para você, são as atitudes que nós vamos ter. São as ações que nós vamos ter diante da oportunidade que Deus nos dá. Quantos de nós estamos aqui para adorar a Deus e reconhecer que Ele é digno de toda adoração? Esse culto é uma oportunidade para a gente exaltar a Deus, reconhecer que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Quantos de nós vamos viver isso? Quantos de nós vamos entrar na dimensão correta do que Deus espera receber de cada coração aqui nessa noite? Quantos de nós vai conseguir tocar no coração de Deus com aquilo que nós vamos fazer aqui nessa noite? Quantos de nós vamos entregar a Deus o que lhe é devido, como expressão de gratidão, de adoração, de louvor, de admiração, de rendição à sua vontade? Porque a oportunidade é igual para todos nós, mas nem todos aproveitam a oportunidade que Deus dá. A mulher do fluxo de sangue, ela estava no meio de uma multidão de gente que estava tocando em Jesus, só que ela tocou de uma maneira diferente. Ou seja, a oportunidade de tocar a Jesus foi dada a todos, mas ela tocou de uma maneira que no momento em que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Todos que tocaram em Jesus naquele dia foram curados, irmãos? Mas ela foi. Ou seja, existe uma ação que deve partir do nosso coração, que vai fazer com que a oportunidade que é dada a todos seja algo profundo e transformador para a nossa vida. Nós precisamos entender que as oportunidades são dadas e nós precisamos fazer bom uso de cada uma dessas oportunidades. Oportunidades que Deus nos dá. Então nem sempre duas pessoas que recebem a mesma oportunidade sabem tirar proveito ou bom proveito da oportunidade que está recebendo. Eu vi um vídeo no Instagram, eu não sei quantos viram esse vídeo, comparando dois jogadores de futebol que estão em evidência hoje. O Gabriel vai saber que acompanha futebol, não sei se o Carlinhos, mas foi colocado lá o Estevão, que era do Palmeiras, e o Lamau Yamini, que é do Barcelona. Quantos viram esse vídeo aí? Ninguém viu? Foi feita uma comparação desses dois jogadores, são dois jovens de 18 anos. Os dois jogam muito futebol, são, vamos dizer assim, pessoas de excelência naquilo que faz. Ambos receberam a oportunidade de jogar em times consagrados na Europa. Só quem mostra a vida do Lamau Yamini em festa, em festança, em situações assim que
colocam em risco, vamos dizer assim, a sua idoneidade moral, né? Mas um baita do jogador. Só que o que ele está fazendo com essa oportunidade que ele está recebendo? Ele está se envolvendo com situações que podem trazer prejuízo sobre a sua vida, que pode trazer até mesmo situação de crime sobre a sua vida, né? Se envolvendo com coisas que, de certa forma, estão colocando a vida dele, a atividade esportiva dele em risco. Aí mostrou a vida do Estevão. O menino nasceu na igreja, tocando bateria, não sei se na Assembleia de Deus. Todo o dinheiro que ele recebe, ele investe em instituição de caridade para ajudar crianças. Está fundando uma instituição de caridade, né? Não se envolve com essas festas que esses jogadores gostam de ir, onde tem muita orgia, não se envolve com essas coisas. Ou seja, a mesma oportunidade, mas atitudes diferentes. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente escolhe em função daquilo que a gente muitas vezes valoriza mais, ou dá mais valor na nossa vida. Um está enriquecendo para prosperar a si mesmo, outro está enriquecendo para prosperar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né? Então, às vezes a oportunidade é dada da mesma forma para pessoas diferentes, mas quantos estão aproveitando? Servir a Deus é uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós aqui. Amém, igreja? Servir a Deus, ser um cristão de excelência na terra, ser alguém que vai revelar ao mundo, irmãos, a identidade de Cristo em nossas vidas, é uma oportunidade que é dada a todos nós. Mas quantos de nós está vivendo isso? Revelar ao mundo que Cristo salva, revelar ao mundo que Cristo transforma, é uma oportunidade que todos nós temos. Mas quantos de nós está realmente vivendo essa oportunidade? Então nós temos que pensar nisso. Eu quero pensar aqui em Lucas 15, sobre o filho pródigo, algumas oportunidades que nós não podemos deixar passar, irmãos. Lucas 15 tem a história do filho pródigo, e eu quero pensar aqui sobre algumas oportunidades que Deus quer trabalhar no nosso coração nessa palavra. Então Lucas 15, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Irmãos, oportunidades.
Que oportunidades nós não podemos perder? Que muitas vezes Deus nos dá e às vezes a gente não se atenta para isso. Olhando para essa parábola do filho pródigo contada por Jesus, eu vejo que a primeira oportunidade que eu e você não podemos desperdiçar é a oportunidade de agradecer para não precisar perder, para aprender a dar valor no que tem. A primeira oportunidade que a gente não pode desperdiçar é a oportunidade de agradecer o que temos recebido. Amém, igreja? A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Em outras palavras, se a gente interpretar esse versículo ao contrário, mas com o mesmo sentido, se em tudo nós devemos dar graça, em nada nós devemos reclamar, ou em nada nós devemos murmurar. Em todo tempo você tem que ser grato. É isso que Deus está dizendo. Em todo tempo você tem que ser grato, mesmo que você esteja passando por situações desconfortáveis. O fato de você estar passando por situações difíceis na vida não quer dizer que você não está sendo abençoado por Deus de alguma maneira, porque até quando nós passamos por tribulações, Deus está nos abençoando. Até quando nós estamos passando por provações, Deus está nos abençoando. Por isso que está escrito lá em Tiago 1, versículo 2, 3 e 4: alegrai-vos por passares por várias provações, sabendo que a provação produz a paciência, e a paciência não desaponta, para que na sua obra sejais plenos, completos, e não lhes falte coisa alguma. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo? Está passando por provação? Se alegre. Está passando por luta? Se alegre. Está passando por dificuldade? Se alegre. Por quê? Porque Deus está te ensinando a ser paciente. Porque Deus está te ensinando a passar com paciência pelas lutas, para que Ele possa te aperfeiçoar, para que Ele possa melhorar você. Porque nem tudo que você vai receber virá de forma imediata. Existem coisas que você vai ter que aprender a receber, esperando Deus te entregar na hora certa. E nesse trabalhar de Deus, Ele vai te ensinar a ser paciente, Ele vai te ensinar a perseverar. E isso é uma maneira de Deus te abençoar, não somente no material, mas no espiritual. Amém, igreja? Porque uma coisa, irmãos, a gente tem que considerar: bom aos olhos de Deus não é só termos bênçãos. Bom aos olhos de Deus é sermos uma bênção. Amém? E para ser uma bênção, Deus tem que trabalhar na sua vida. Talvez para Deus mais importante do que te dar uma bênção é fazer de você uma bênção. E para isso muitas vezes Ele tem que passar você por situações de luta, de dificuldade, né? Então até nas tribulações você tem que agradecer a Deus, porque às vezes você não sabe porque você está passando por aquilo, mas você tem que confiar que Deus sabe. Então você não tem que perguntar para Deus: por que Deus? Porque tem gente que quando está passando pela luta fala: ah, por que, Senhor? Por que? Não é por quê, é para quê. Amém? Mude a sua pergunta: Senhor, para que é isso? Qual situação o Senhor está trabalhando agora? Aonde o Senhor quer trabalhar? Né? Não fica questionando, não fica colocando porquê, quando não é porquê, irmãos. A gente tem que ter uma visão promissora, empreendedora, do trabalhar de Deus nas nossas vidas quando passamos por lutas, né? Por exemplo, se você abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5,
1 Pedro 5, 8 em diante, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas o que, irmãos? Aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, está dizendo para você assim, ó, você está olhando para a aflição, entenda que a aflição que você possa estar passando é uma batalha espiritual. O diabo, ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas não fique pensando que isso está acontecendo só com você. Isso está acontecendo com todos os seus irmãos no mundo. E você precisa resistir firme na sua fé. Agora olha o versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Em outras versões está assim: Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Sabe o que acontece quando você sofre debaixo da supervisão de Deus? Você é aperfeiçoado, você é confirmado, você é fortificado e você é estabelecido. Em outras palavras, quando você está passando por lutas, você não está passando por isso sem propósito algum. Você não está passando por lutas sem que não tenha um propósito de Deus por trás das suas lutas. Então em tudo você deve dar graças. Em tudo você deve ser agradecido. A gratidão precisa estar no seu coração e no meu, porque nós não estamos mais na mão do diabo, amém, irmãos? Eu quero dar uma notícia maravilhosa para você nessa noite. Quem está em Cristo aqui? Levanta a mão, quem está em Cristo de verdade, crê. Então eu quero dizer uma coisa para você: você nunca estará nas mãos do diabo. Você nunca estará nas mãos dos homens, e você nunca estará à mercê do mundo. O Senhor te cuida de dia e de noite e de dia. Ou seja, você tem motivos para agradecer sempre. Você tem motivos para agradecer todos os dias, ainda que as lutas venham. Você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus por Cristo e em Cristo. Porque a presença do Senhor Jesus é real na tua vida. O Espírito Santo, Ele mora em você, Ele habita em você. O poder de Deus, que é maior, está sobre você. Então qualquer poder que se levantar contra a sua vida não vai prevalecer, a não ser que Deus permita, porque o poder maior já está sobre a tua vida, já está sobre você. Então nós temos que ser gratos. A Bíblia diz que quando nós somos gratos, nós preparamos o ambiente para Deus nos abençoar ainda mais. Quanto mais você agradece, quanto mais você dá a Deus gratidão, mais das bênçãos de Deus são derramadas sobre a sua vida. Porque a gratidão, ela é um louvor a Deus. Como é que Deus recebe gratidão? Como manifestação de fé. Quando você agradece a Deus, quando tudo está aparentemente ruim, é como se Deus dissesse: ele está na luta, mas está me agradecendo porque crê que eu estou cuidando. Então eu vou cuidar, então eu vou agir, então eu vou operar, então eu vou descer aonde essa pessoa está, e vou mostrar para todos que estão ali que eu sou Deus dessa pessoa. Amém? Eu sou Deus dessa pessoa que me louva. Eu sou Deus dessa pessoa que me agradece em meio às dificuldades. Por que Paulo e Silas não ficaram presos? Porque em meio às dificuldades eles estavam louvando. Em meio às dores eles estavam cantando. Deus olhou e falou: está cantando na luta, está louvando na dificuldade, vou descer lá e vou mostrar que eu sou Deus de Paulo e de Silas. Deus quer mostrar nessa noite que Ele é o Deus do Carlinho.
Deus quer mostrar nessa noite que Ele é o Deus do Jonas, que Ele é o Deus da Marlene, que Ele é o Deus da Diva, que Ele é o Deus do Rodrigo, que desce quando recebe gratidão. Não desperdice a oportunidade de agradecer a Deus, de olhar para aquilo que Deus tem feito e dizer: Senhor, eu te sou grato pelas coisas agradáveis, e também te sou grato até mesmo por essas que não são muito agradáveis, mas eu sou grato ao Senhor pela vida, sou grato ao Senhor pela minha salvação, sou grato ao Senhor pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Nós temos que agradecer a Deus, acima de tudo, pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz. Porque é fácil a gente cantar, né, irmãos? Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, tudo bem, a gente canta, Ele continua sendo Deus, mas muitas vezes a gente quer que Deus faça, para a gente poder agradecer. Não, irmãos, se Ele fizer, Ele deve receber gratidão, e se Ele não fizer, Ele deve receber gratidão do mesmo jeito. Como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: olha, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar, porém se Ele não nos livrar, continuaremos servindo a Ele. Não houve um condicionamento, sabe? Deus, é o seguinte: se o Senhor me livrar, então eu vou te louvar. Se o Senhor me livrar, então eu vou testemunhar. Se o Senhor me livrar, então eu vou pregar. Não é assim, irmãos. Senhor, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou te servir, independente do que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus sobre a minha vida. Quando a gente age assim, o céu se movimenta em nosso favor, irmãos. O céu começa a trabalhar por nós, anjos descem, ações sobrenaturais de Deus são enviadas em nosso favor. Eu gosto muito daquela autora dos hinos, né? A Fanny Crosby, que ela compôs mais de 2.000 hinos para o inário cristão, e era cega, e ela nunca foi num culto de libertação para buscar ver: ah não, Deus tem que me curar da cegueira, porque senão eu não vou louvá-lo, senão eu não vou exaltá-lo. Não, irmão, cega, ela compôs mais de 2.000 hinos em louvor a Deus. E eu te pergunto, se você estivesse no lugar dela, será que você iria compor 2.000 hinos para Deus de louvor? Ou Deus teria que te curar, ou Deus teria que te fazer ver na marra para Ele ser louvado? Então essas pessoas nos fazem pensar que muitas vezes nós somos ingratos para com Deus. A gratidão, irmãos, precisa ser algo que uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Aquele jovem que é chamado de pródigo aqui, pródigo quer dizer esbanjador, desperdiçador. Por isso que ele é chamado de filho pródigo, filho esbanjador, desperdiçador. Aquele jovem, ele estava numa casa, morando com seu pai, com a sua família, e ele tinha tudo. Tinha ou não tinha, irmãos? Ele tinha tudo, não lhe faltava nada, mas ele não deu valor, ele não foi grato, ele não agiu com gratidão, ele simplesmente olhou para algo que ele queria viver de forma egoísta. Ele colocou toda a sua atenção naquela disposição egoísta do seu coração, passou por cima do propósito de ser grato ao seu pai e pediu antecipadamente a sua herança. E o que aconteceu com tudo aquilo que ele recebeu antecipadamente? O que aconteceu, Nicole? Ele perdeu tudo. Tudo foi perdido.
Eu digo assim, irmãos, quando a gente perde a oportunidade de ser grato, a gente também começa a perder aquilo que nós não valorizamos, que deveria ser usado como a base da nossa gratidão. Aquele jovem tinha tudo e ele não agradeceu, e por isso ele perdeu. E uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não precisa perder para valorizar. Você não precisa perder coisas que você tem para valorizar o que você tem. Às vezes a gente começa a reclamar: nada está bom. Aquele jovem tinha tudo, mas de repente ele começou a achar que não estava bom. E o problema é quando a gente tem tudo para ser feliz e a gente acha que não está bom. Essa casa não está boa, esse marido não está bom, essa esposa não está boa, esse emprego não está bom. Aí a gente começa a dizer que nada está bom, essa igreja não está boa, e a gente começa a dar margem para que ele comece a trabalhar na nossa vida. Adão e Eva, irmãos, eles tinham tudo no paraíso, sim ou não? Mas o diabo conseguiu colocar no coração de Eva que ela precisava de alguma coisa. Ele conseguiu achar uma situação e colocar no coração dela que ela precisava daquilo. E aí o que aconteceu? Ela perdeu a oportunidade de obedecer a Deus e acabou obedecendo o diabo. Tudo é uma oportunidade. Ela tinha oportunidade de obedecer a Deus, sim ou não, irmãos? Como eu e você temos. Todos nós aqui temos a oportunidade de obedecer a Deus, ou de fazer a vontade do nosso coração, ou de fazer a vontade do mundo. Todos os dias nós somos provados diante das oportunidades que nós temos. O diabo jogou na mente dela que ela precisava comer daquele fruto, e ela, usando aquela oportunidade, preferiu acreditar no diabo, e ela perdeu tudo o que ela tinha. Adão e Eva perderam tudo o que eles tinham, e ao invés de terem vida, trouxeram para si morte. E não somente para eles, trouxeram para todos nós, porque somos descendentes de Abraão e de Eva, sim ou não, irmãos? De Adão e de Eva. Então, olha só, uma oportunidade mal aproveitada, uma oportunidade que não foi bem conduzida. Então não perca a oportunidade de ser grato. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter chegado a mais um final de ano. Agradeça a Deus porque está todo mundo vivo na sua casa. Está todo mundo vivo na sua casa? Amém? Glória a Deus. Isso é motivo para agradecer, irmãos? Às vezes a gente fala, está ruim. Então não foi o seguinte: eu vou comprar uma passagem para você, para Gaza, para você morar lá na faixa de Gaza. Quem quer? Quem quer morar lá na faixa de Gaza? Quem quer morar na Ucrânia, né? Uma daquelas cidades lá que está sendo bombardeada, o povo não tem nem casa mais. Gente, a gente está bem. A gente está bem, mas a gente não pode deixar que a nossa liberdade se torne um problema na nossa vida. Porque eu vejo assim, a gente tem liberdade para ler a Bíblia, então não tem, irmãos? A gente tem liberdade para cultuar, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer ainda. Porque existe aquela conversa de que daqui a uns dias vai começar a perseguição sobre a igreja no Brasil e tal. Não sei, irmãos, pode até ser que venha mesmo. Mas hoje a gente tem liberdade para orar, para estar na casa de Deus, para ler a Bíblia, para ir e voltar, para ir no supermercado, comprar lá o nosso feijãozinho, o nosso arrozinho, voltar para casa. Gente, se a gente olhar para a realidade de muitos lugares, muitos outros países, a gente está bem, ainda estamos bem. Agora o que acontece? Às vezes a gente pega a liberdade que a gente tem e se acomoda. A
a gente não valoriza isso. A gente tem a oportunidade de fazer mais, a gente faz menos. A gente tem a oportunidade de adorar mais a Deus, a gente adora menos. A gente tem a oportunidade de se dedicar mais ao reino de Deus, a gente se dedica menos. Porque a gente tem liberdade. Então, porque a gente tem liberdade, a gente acaba dando muita liberdade para a nossa carne. Sim ou não, irmãos? Aonde a carne toma conta, o Espírito Santo não consegue operar. Porque a Bíblia diz que aquele que anda na vontade da carne não pode agradar a Deus. Então, se você andar na carne, você não vai agradar a Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente tem que aproveitar a nossa liberdade para procurar andar no Espírito. E isso vai requerer o quê? Mais entrega, mais dedicação, mais renúncia às coisas da carne, para vivermos aquilo que é do Espírito. E é aí que muitos de nós não conseguem avançar, muitos de nós não conseguem ir adiante nesse propósito. Então cuidado, agradeça a Deus pelo que tem te dado, mas saiba fazer uso dessas coisas. Segunda situação, irmão, não perca a oportunidade de esperar, para não comprometer a sua vida pela precipitação. Fala para o seu irmão, e não seja precipitado, irmão. Uma das coisas que arrebenta com o crente é a precipitação. Precipitação é sinal de falta de fé. É aquela situação de que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, e às vezes Deus está falando, espera. Se tem uma coisa que as pessoas têm dificuldade hoje em dia, é de esperar. Só que aquele jovem, ele tinha que esperar. Ele ia receber herança, irmãos? Sim, ia ou não ia? E eu não ia, irmãos? Ia, no momento certo, quando o pai morresse. Só que ele resolveu matar o pai vivo. Ele queria herança, ele estava agindo precipitadamente. E muitas vezes, quando a gente age precipitadamente, a gente corre o risco de usar mal, de fazer mau uso das oportunidades que nós temos. Porque tudo que é feito na precipitação, muitas vezes, na maioria das vezes, traz um resultado negativo para as nossas vidas. Nós precisamos esperar. Abraão e Sara tinham que esperar um filho. Tinha ou não tinha, irmãos? Mas eles se precipitaram quando envolveram Agar no negócio. Sim ou não? Aí nasceu Ismael e virou um rolo. Lá na frente tiveram que mandar embora Ismael e Agar, e nasceu um monte de nações que se tornaram nações inimigas do povo de Deus, tudo por causa de uma precipitação. Então cuidado com a sua precipitação. Não é porque as coisas não estão do jeito que você queria que você simplesmente vai jogar tudo fora. O meu casamento não está do jeito que eu queria, eu vou pedir o divórcio. Eu vou tomar essa atitude porque as coisas não estão mudando. Espera. Você tem que esperar o tempo de Deus. Não casei ainda, vou casar com qualquer um que aparecer. É assim que a gente resolve a vida, irmãos? Antes da oração era assim: Senhor, eu quero um homem que tenha essa altura, esse porte físico, que seja assim, que seja amável, dócil, companheiro, fazendo uma lista, colocando na oração. Hoje a pessoa está orando assim: Senhor, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, não é assim. Não é desse jeito, Não é o que vier. Você tem que esperar em Deus, colocar e dizer: Senhor, eu quero essa situação, quero dessa forma, desse jeito. Você tem que esperar. Então aquele homem, aquele jovem, ele não soube esperar. Esaú, ele estava com fome
e por causa da sua fome, ele simplesmente jogou fora a sua primogenitura. Ele chegou com tanta fome que Jacó estava ali esperando o momento certo, porque Jacó queria a primogenitura. Esaú jogou a sua primogenitura fora por causa de um prato de comida, um prato de lentilhas. Fez um péssimo negócio. Trocou algo espiritual por algo perecível. E assim muitas vezes é com a gente, irmãos. Às vezes o inimigo tem um prato preparado para roubar de você algo espiritual, uma promessa, uma bênção. E o inimigo prepara um prato para te servir, que vai satisfazer você momentaneamente, mas ele vai tomar algo de você que é eterno, que é permanente. Então nós precisamos esperar, saber esperar. Então não perca a oportunidade de esperar, para não complicar a sua vida agindo precipitadamente. Amém? Terceira oportunidade que você não pode perder é a oportunidade de se arrepender quando você reconhecer que está errado. Diz a palavra de Deus, irmãos, que aquele homem, aquele jovem, ele caiu em si. Ele reconheceu que ele estava errado. A Bíblia diz que houve um momento da sua vida que ele reconheceu, ele caiu em si. O que é cair em si? É reconhecer que está errado. E naquele momento que ele reconheceu que ele estava errado, ele disse assim: voltarei, pedirei perdão ao meu pai, direi que pequei contra o céu, contra ele, e se ele quiser me aceitar, amém, mas pelo menos eu vou fazer isso. Então ele se arrependeu e caminhou em direção às pessoas que ele decepcionou. E isso muitas vezes é difícil, mas precisa ser feito. Às vezes nós precisamos nos arrepender de erros, de falhas. Precisamos muitas vezes ir em direção a pessoas que nós decepcionamos, que nós ferimos, e procurar o que? A reconciliação. O que aconteceu com Jacó e Esaú? Passou um tempo, eles ficaram separados, mas houve um momento que Jacó teve que se encontrar com Esaú. Deus não deixou que essa situação ficasse pendente, eles tinham que se reencontrar. E aí eles se reencontraram, se abraçaram, choraram, se perdoaram. Mas tudo isso, irmãos, acontece quando a gente reconhece o nosso erro, reconhece que está errado. Às vezes, irmãos, as mudanças virão quando nós deixarmos de lado o orgulho, a dureza do coração, reconhecermos falhas, erros, irmos ao encontro das pessoas com quem nós precisamos reatar relacionamentos que estão quebrados. Ali Deus vai operar cura, ali Deus vai operar restauração, ali Deus vai fazer uma grande obra. Libertação tem muito a ver com perdão, tem muito a ver com reconciliação. Porque se você quer ter um relacionamento bom com Deus, quem quer ter um relacionamento bom com Deus aí? Você tem que ter um relacionamento bom com o seu próximo. Amém? Não tem como você ter um relacionamento bom com Deus se você não tiver um relacionamento bom com quem está ao seu lado. Por isso que lá em 1 João diz que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem vê é mentiroso. Como você pode amar alguém que você não vê e ao mesmo tempo odiar quem você vê? Então a relação com Deus, a relação de paz com Deus, a relação de amizade com Deus, a relação de amor com Deus, ela é medida pela sua relação de paz, de amizade e de amor com o seu próximo. Quem não está bem com Deus, não vai estar bem com as pessoas. Vou repetir: quem não está bem com Deus, também não estará bem com as pessoas. Porque muitas vezes, queridos, o fato de a gente não estar bem com Deus vai fazer com que a gente também não esteja bem com os outros. Então você precisa ajustar a sua vida com Deus e ao mesmo tempo ajustar com as pessoas.
Então não perca a oportunidade de se arrepender quando errar, de reconhecer seus erros, de caminhar na direção das pessoas com quem você precisa reatar relacionamentos. Essas oportunidades nós não podemos desperdiçar, porque a vida é curta, irmãos. É muito triste quando você está brigado com alguém e de repente aquela pessoa morre. Aí no dia do velório você vai lá, aí você chora aquela lágrima de crocodilo. Eu gostava tanto dessa pessoa, mas morreu, a pessoa morreu em atrito com você, né? E aí você não tem mais como pedir perdão ou buscar reconciliação, porque já foi, né? Eu já fui em vários velórios em que pessoas estavam nessa situação. Aí a pessoa que está viva, ela fica triste pra caramba, porque ela sabe que a pessoa que morreu chateada com ela, ou morreu numa situação de contenda. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se você tem a oportunidade de reatar, né, com pessoas, faça isso. Aquele filho precisava se retratar com seu pai, sim ou não, irmãos? Ele precisava voltar, ele precisava dar um abraço naquele pai, ele precisava se retratar com aquele pai. E ele o fez, né? Ele o fez. Se aquele pai morresse, né, e ele voltasse para a fazenda, voltei para o meu pai, tarde demais, seu pai partiu. Como é que ficaria aquele jovem naquela situação? Quarta oportunidade que você não deve desperdiçar: a oportunidade de abraçar e acolher aqueles que te machucaram, que te trouxeram algum tipo de prejuízo. Não perca a oportunidade de abraçar, de receber de volta quem te prejudicou. Aquele pai foi prejudicado porque parte do patrimônio dele aquele filho levou embora, sim ou não? Aquele pai foi ferido, foi prejudicado financeiramente, emocionalmente, porque aquele filho deu as costas para ele, saiu de casa, foi embora. Mas quando aquele filho voltou, aquele pai o abraçou. Diz o texto que aquele pai não esperou o filho abraçá-lo, ele foi e abraçou o filho. Ele não jogou no rosto do filho os seus erros, ele não jogou no rosto do filho as suas falhas, ele não cobrou o filho do dinheiro que ele perdeu. Ele simplesmente abraçou aquele filho e disse: que alegria, esse filho que estava perdido foi achado. Ele se alegrou com o valor da vida daquele filho. A vida daquele filho era mais importante que o dinheiro que havia se perdido. No mundo a gente aprende a dar valor nas coisas e usar as pessoas, sim ou não, irmãos? Deus nos ensina que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Não perca a oportunidade de abraçar quem vier diante de você arrependido do que te prejudicou. Porque às vezes as pessoas erram com a gente, e às vezes as pessoas se arrependem, e elas vêm ao nosso encontro arrependidas. O que nós vamos fazer? Esse pai nos ensina que quando essa oportunidade chega, a gente tem que aproveitar para abraçar, valorizar e perdoar essa pessoa. Não se vingar. O pai podia ter se vingado? Podia. O pai podia ter feito várias coisas, mas ele preferiu perdoar e abraçar. O que Deus espera de mim e de você? O mesmo. Amém, irmãos? Em último lugar, não perca a oportunidade de aceitar a graça do Pai e reconquistar a sua posição de filho. A Bíblia diz que aquele filho, ele voltou com a intenção de ser apenas um empregado. Ele não se achava digno de ser filho. Só que aquele pai falou: você aqui nunca será empregado, aqui você sempre será filho. Não porque você acertou, mas porque você está debaixo da graça. Eu quero dizer para você, querido,
Nós estamos debaixo da graça. Não perca a oportunidade de ser filho. Deus não te chamou aqui para ser empregado. Amém? Deus te chamou para ser filho. Deus não precisa de empregados. Fala para o seu irmão aí, Deus não quer empregado. Deus quer filho. Você não está aqui para trabalhar para Deus. Você está aqui para trabalhar com Deus. Você está aqui para ser filho de Deus. Você está aqui para viver a realidade de ser uma filha de Deus. E Deus quer colocar um anel no seu dedo. Significa que Ele quer te dar honra. Ele quer te colocar uma roupa nova. Isso significa que Ele quer te dar autoridade. Ele quer nos dar honra e autoridade para que na presença dEle nós sejamos vistos como filhos. Eu e você estamos aqui para sermos filhos, para sermos tratados como filhos. Então se coloque diante de Deus como um filho que Deus ama, e o Senhor vai com certeza te abençoar. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer ao Espírito Santo que Ele tem liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Vamos dizer que o perdão de Deus, Ele nos liberta, Ele nos restaura. Pediu ao Rodrigo, você pode iniciar aqui para mim? Fechar e abrir.